Fala pessoal, tudo bem? No vídeo anterior nós trabalhamos, fizemos um apanhado geral sobre as propriedades do carbono, as histórias lá desde o início dos séculos, século XIX, século XVI, até chegar o porquê estudar química orgânica. No vídeo passado falamos um pouco também sobre as propriedades do carbono. Hoje nós vamos falar tipo de ligação, vamos falar dos postulados de Kekulé e, se der tempo, a gente fala de uns outros detalhes que vai ficar faltando. Então a gente vai gravar esse vídeo, basicamente é a continuação do vídeo anterior. Como eu disse, a gente iria gravar 3 vídeos de 1 hora, mas eu resolvi gravar 6 vídeos de 30 minutos, que dá a mesma coisa e fica até melhor. Então, vamos primeiro ver os postulados de Kekulé. O primeiro postulado, que são 3, o primeiro postulado de Kekulé diz o seguinte: fala a respeito da tetravalência do carbono. O carbono é tetravalente, como nós vimos aqui no vídeo passado. Na última camada, na camada de valência, o carbono ele possui 4 elétrons, que ele é capaz de fazer 4 ligações. Então, isso foi conhecido como postulado de Kekulé, né? Um físico alemão, Friedrich August Kekulé, foi quem estudou as principais características do átomo de carbono. Então, teve uma sequência, né? Primeiro foi o Euler, depois veio o Voltaire e depois vem aí August Kekulé, e assim vai crescendo aí o conhecimento. Mas esse camarada foi quem primeiro, aliás, foi quem mais conseguiu informações a respeito das propriedades do carbono. O primeiro postulado dele disse, afirmando a partir daquilo ali, né, dessas observações aqui, ó, o primeiro postulado de Kekulé diz o seguinte, que o átomo de carbono é tetravalente. Isso significa, como nós mostramos na aula passada, que o átomo de carbono ele faz 4 ligações. Ele faz 4 ligações. Essa é a implicação de ser tetravalente. Então ele possui 4 na última camada. Então ele possui 4 espaços para fazer ligação. Então ele pode fazer ligação com qualquer elemento e ele vai fazer formando essas moléculas aí com 4 ligações, né? Então a gente tem aqui no caso o metano, que aqui, ó, observa que o carbono, que é o átomo central, ele está fazendo 4 ligações, cada uma delas com hidrogênio. Hidrogênio para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. O eteno, nesse caso, a gente tem 2 átomos de carbono, um aqui e outro aqui. Nesse caso, a gente tem uma ligação dupla entre carbonos e observa que esse carbono aqui da esquerda, ele faz 4 ligações. Nossa, mas eu estou vendo ele fazendo 3. Não, ele faz 4. Quais? Ele faz uma com hidrogênio, outra com hidrogênio e ele faz 2 com o átomo de carbono. Então, nesse caso, ainda assim, esse átomo de carbono está fazendo 4 ligações. Se nós observarmos, o outro átomo de carbono, que é esse aqui, também faz 4 ligações. Uma com esse hidrogênio de cima, outra com esse hidrogênio de baixo e 2 com o carbono da esquerda. Então, cada um desses carbonos aqui faz 4 ligações. Essas nomenclaturas nós veremos depois: metano, eteno, etino, enfim. Então aqui o etino, observa também que temos 2 átomos de carbono, um na esquerda, outro na direita, e esses carbonos estão fazendo 4 ligações. Mas eu estou vendo 2, não, então tem 4 ligações. Quais são? Uma com o hidrogênio e 3 com o átomo de carbono aqui, ó, aqui no meio. E esse carbono, do mesmo jeito, faz uma com o hidrogênio e 3 com esse átomo aqui, com o átomo de carbono. Ou seja, cada átomo de carbono ele faz 4 ligações, por isso que ele é tetravalente, ok? Então esse é o primeiro postulado de Kekulé, primeira característica do postulado de Kekulé. O carbono ele é tetravalente, ele faz 4 ligações na última camada, ok? Tranquilo demais. Vamos para a próxima. O segundo postulado de Kekulé, ou também conhecido
como postulado da equivalência. Ele colocou aqui como o carbono tem 4 valências livres. Pode dizer que é o postulado da equivalência. Postulado da equivalência. E o que quer dizer esse postulado dessa equivalência? O que vai nos dizer? A equivalência vai dizer o seguinte, que tanto faz o lugar que eu coloque o átomo, tanto faz para a esquerda ou para a direita, eu vou ter sempre o mesmo composto, sempre. Se eu colocar, por exemplo, nesse primeiro caso aqui, a gente tem um átomo de carbono, 3 de hidrogênio e 1 de cloro, que é o clorofórmio. Na molécula central, a gente já tem a mudança do cloro para baixo. Mas independente dele estar mudando ou não, está embaixo, está em cima, está na esquerda, está na direita, a molécula, o composto continua sendo o mesmo, aliás. Por quê? Esse é o princípio de Kekulé. Equivalência significa que os compostos formados com carbono, eles são equivalentes. Princípios da equivalência, tanto faz o cloro estar nesse lado aqui, lado direito, ou aqui embaixo, ou aqui na esquerda, ou lá em cima. A gente sempre vai ter o mesmo composto, que é o clorofórmio. Então, esse clorofórmio, esse é o princípio da equivalência. O carbono, você pode... Isso acontece também. Por exemplo, tanto faz eu colocar aqui, por exemplo, a molécula de H2O, né, que não seria um composto orgânico, mas a gente teria, quando a gente fosse fazer as ligações, tanto faz você colocar aqui, quanto colocar em cima, quanto colocar embaixo, não tem problema nenhum. Ou seja, o princípio da equivalência. Pode ser, esse H pode estar aqui na lateral, pode estar lá em cima. O que vai influenciar também, claro, é o que? É a geometria, lógico. A geometria vai influenciar. Nesse caso aqui da água, né? Se o átomo de hidrogênio vai ficar para cima ou ficar para baixo. Mas o que Kekulé pôs nesse postulado aqui dele é que tanto faz o lado que ele estiver, não importa. Tanto faz esse lado onde ele estiver, eu vou ter sempre o mesmo composto. Então o cloro está aqui na direita, aqui ele vai estar embaixo. Então esse composto é esse mesmo, que é esse mesmo aqui. Então isso o postulado de Kekulé esclarece para nós. O terceiro postulado de Kekulé é esse aqui, iniciado por isso. O carbono forma cadeias carbônicas, ou chamado de encadeamento. Encadeamento. Ou seja, o carbono ele é capaz de formar entre ele mesmo elementos, cadeias, né? Ele vai se agrupando consigo mesmo e forma estruturas, forma cadeias, por isso o encadeamento. Então esse é o terceiro postulado de Kekulé, que traz essa afirmação. Os átomos de carbono eles podem se agrupar entre si e vão formar um encadeamento. Então aqui a gente tem um carbono, aqui a gente já tem 2, temos 4 carbonos e lógico, as outras ligações elas são preenchidas com hidrogênio, para que o carbono fique estável. Então o carbono vai ficar estável com as 4 ligações. Aqui, cada carbono desse aqui tem 4 ligações. Se você observar, ó, esse carbono da esquerda tem 3 hidrogênios ligantes, mas ele está ligando ainda com o outro carbono. Então fez 4 ligações. O carbono da direita tem 3 hidrogênios ligantes e tem aqui um outro carbono ligando. Então ele em si também tem 4 ligações, assim como esse daqui tem 4 ligações. Então eles estão formando cadeia. Ó. Aqui só tinha um carbono, aqui tem 2 carbonos formando, aqui tem 4 carbonos formando. Então isso nos dá esse outro enunciado, que é o princípio do encadeamento. Lógico que alguns outros também podem formar cadeias, assim como o carbono, mas não tão longas, estáveis e variadas como o carbono. Então,
cadeias mais completas, mais complexas, são formadas com cadeias de carbono. Alguns outros podem fazer esse encadeamento, mas não é tão preciso. Não pode ser com tantos átomos e nem tão estáveis quanto a do carbono. Então esse foi o último postulado de Kekulé. Falando de ligação entre átomos de carbono, né, a gente tem que agora definir o tipo de união, qual é o tipo de ligação existente entre esses átomos. Okay. Existem ligações que são chamadas sigma, que a gente apresenta com essa letrinha grega, e existem ligações chamadas pi. Ligações sigma, existem ligações chamadas pi. Só que a sigma é sempre a ligação simples. E a pi é quando há ligação dupla ou tripla. Ligação dupla ou tripla. Então a gente tem ligação sigma simples, ligação dupla, que é chamada de pi. Quando é que vai ser uma ligação simples? Neste modelo aqui. Quando eu tiver ligação simples entre os átomos de carbono. Quando houver ligações simples entre os átomos de carbono, você vai ter a ligação o quê? Sigma. Ligação sigma. Quando houver ligação dupla ou ligação tripla, nós chamamos essa ligação de pi. Ligações pi. Só que o detalhe é o seguinte: quando houver uma ligação simples, aí vai ser uma ligação sigma, naturalmente. Ligação sigma. É como se fosse um Ozinho. Quando houver ligação dupla, ligação dupla, o que vai acontecer? Ali, naturalmente, vai ter ligação pi, porque é dupla. Mas, além de ter a ligação pi, também está incluso uma sigma aqui. Toda ligação dupla tem uma ligação pi e uma ligação sigma. A ligação sigma vai ter na ligação dupla e a ligação pi, porque é uma ligação dupla. Se eu tivesse uma ligação tripla entre os átomos de carbono, aqui, o que é que seria? Aqui eu teria duas ligações pi, duas pi e uma sigma. Duas ligações pi e uma sigma. É mais ou menos como se eu estivesse fazendo esses pares aqui. Aqui seria a sigma, perdão. Uma delas seria a sigma. Aí essas duas aqui formariam uma pi e essas duas de baixo aqui formariam outra pi. Aqui basicamente uma coisa só. Essa linhazinha formaria ligação sigma e essas duas juntas formariam uma ligação pi. Por isso só tem uma sigma e uma pi. Então na ligação dupla tem uma sigma e uma pi. Na ligação tripla tem uma sigma e duas pi. Ok? A ligação sigma é a ligação mais forte, a ligação pi é a ligação mais fraca. Ok? Então a gente tem, isso aqui é importante definir. Lembrar, ligações simples, quando eu tenho ali um par eletrônico, não necessariamente precisa isso. Mas ligações simples é interessante lembrar isso aqui, a notação. É só um tracinho. Ligação simples é somente este traço aqui. Ligação dupla, 2 traços, 2. Ligação tripla, 3 traços, 3. Ok? Então, ligação simples é sigma. Ligações dupla ou tripla a gente chama de pi. Ok? E aí, para a gente representar uma molécula, a gente tem várias formas que nós podemos representar. Tá aqui, ó, fórmula eletrônica, fórmula estrutural, fórmula molecular ou fórmula geométrica. Na química orgânica, o que é mais comum de se representar são duas: a fórmula estrutural, as mais comuns, a fórmula estrutural e a fórmula molecular. É o que você mais vai ver em quase todas as questões de vestibular,
de Enem, enfim. Você vai ter basicamente esses dois formatos aí, fórmula estrutural e a fórmula molecular. Por exemplo, nós vamos representar o gás metano, CH4. Então, se eu quiser usar a fórmula eletrônica, a gente vai ter o quê? Primeiro definir quem é o átomo central. A fórmula eletrônica é a estrutura de Lewis, né? Fórmula de Lewis também chamada. Então você define quem é o átomo central, que no caso será o carbono, o hidrogênio, e não é átomo central. A gente sempre escolhe aquele que tem a menor quantidade, no caso o carbono. Então o carbono vai ser o átomo central. Aí depois você vai distribuir as ligações de cada um. O carbono vai fazer quantas ligações? 4, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4. O hidrogênio faz quantas ligações? Uma, porque cada hidrogênio só tem um átomo. Cada hidrogênio só tem um elétron. Então, ó, um aqui, aí esses dois se ligam. Outro aqui, aí esses dois se ligam. Um aqui, esses dois se ligam. E outro aqui, esses dois se ligam. Fazendo lógico, aí uma ligação compartilhada. Então a gente teria ligação assim do metano, ó. Aqui já seria não representando os pares eletrônicos, mas aqui já seria a fórmula estrutural. Quando você coloca os elétrons, você está usando a fórmula eletrônica. Então aqui, ó, o carbono, aí você tem um ponto aqui, você tem um ponto aqui, outro aqui, cada pontinho desse é o elétron fazendo ligação. Agora você vai ligar os 4 hidrogênios, tá aqui, ó, um hidrogênio e um hidrogênio. Cada hidrogênio desse aqui tem um elétron. Quando você representa assim, você está usando a fórmula eletrônica. Usando a fórmula eletrônica, botando ali os elétrons da última camada para ficarem expostos. Então, por isso que é fórmula eletrônica. Esse outro modelo, que é o mais cobrado, talvez mais visualizado, que é a fórmula estrutural, ele vai te dar a estrutura. Tu não precisa mostrar os elétrons, não precisa mostrar os elétrons do elemento, mas tu vai colocar a estrutura, né? A fórmula estrutural, que é mais utilizada do que a eletrônica, como eu falei. Os pares eletrônicos são representados por um traço. Então, ao invés de você colocar 2 elétrons aqui, você coloca um traço que ele representa 2 elétrons. E lógico que tem ligações covalentes, porque o hidrogênio compartilha um elétron com o carbono, e o carbono compartilha um elétron com o hidrogênio. E aí todos eles ficam estáveis, né? O carbono fica estável com 8. E aí, ó, o carbono tem 4, mas ele precisa de mais 4 para ficar estável. Por isso que cada hidrogênio aqui está compartilhando um com ele. 1, 2, 3, 4. E se você for contar os átomos do carbono, os dele e os que foram compartilhados, dão exatamente iguais a 8. Lógico que o hidrogênio não está dando o elétron para o carbono. Ele está simplesmente compartilhando naquele momento ali. Fórmula molecular é a representação mais simples. Ao invés de você escrever tudo isso aqui, você simplesmente coloca as letras, né, a nomenclatura do átomo e coloca a quantidade que esse átomo tem. Esse átomo aqui tem 4 hidrogênios e só tem um carbono, então CH4. É a forma mais simplificada, mais rápida de você escrever até. Por exemplo, isso facilita na hora que você estiver escrevendo uma dissertação, escrevendo uma prova, fazendo uma prova, enfim. Você vai escrever dessa forma que facilita os caracteres. Melhor do que você tentar. Imagina nós tentarmos desenhar isso aqui no Word ou fazer isso aqui no Word ou qualquer outro programa. Claro que no LaTeX já facilita você fazer essas expressões aqui, mas não é tão legal no Word. Ok, mas então a fórmula molecular é bem mais utilizada também porque ela tem essa simplicidade aí. Por último, tem a fórmula geométrica. Essa aqui, basicamente, a gente está estudando geometria, que a gente vai ver que, por exemplo, aqui é uma estrutura piramidal, né? Uma estrutura piramidal que está formando uma pirâmide. Se você observar esse desenho que parece uma pirâmide, nós conseguimos visualizar todo o desenho de frente e trás, a gente vê que aparecer uma pirâmide. Então, ele vai mostrar qual é o ângulo entre uma ligação e outra. Por exemplo, essa ligação aqui do carbono
e esse hidrogênio aqui? Qual é o ângulo? Qual é o ângulo desse carbono e esse outro hidrogênio aqui? Qual é o ângulo desse carbono e esse hidrogênio aqui? Ou seja, qual é o ângulo entre as ligações? Então essa fórmula geométrica ela tem essa utilidade, mas ela quase não é tão cobrada assim. Não é que ela não seja cobrada, ela quase não é expressa nos vestibulares para você analisar. As mais expressas são a fórmula estrutural e a fórmula molecular. Tá. No final dessa aula, nós temos que ser capazes de identificar isso aqui, né? Que eu vou gravar outro vídeo, fazer um exercício para ficar bem interessante também, para que vocês possam também sair ter um bom desempenho na prova. Então, ao final desse exercício, a gente tem que sair. Eu vou colocar umas questões na prova, algumas questões de fixação sobre os 3 postulados de Kekulé, né? Aqui são bem legal a gente entender isso. A outra coisa, o que é uma ligação simples, dupla e tripla? Quais são os tipos de ligações? A gente tem ligações simples ou ligações simples ou ligações sigma. E a gente tem ligação dupla ou tripla, que são chamadas de ligações pi. E, por exemplo, nesse tipo de ligação, na ligação dupla, quantas ligações pi tem? Quantas ligações sigma tem? Numa ligação tripla, quantas ligações sigma tem? Quantas ligações pi tem? Tá aqui, ó. Ligação tripla tem uma sigma e 2 pi. Na ligação dupla tem uma sigma e uma pi. Ok, então no final vocês tem que estar serem capazes disso no final desses 2 vídeos, primeiro e segundo. E agora também saber qual é o tipo de carbono, qual é a classificação do carbono, se é um carbono primário, carbono secundário, terciário ou quaternário. Saber essa classificação ela é importante também, porque você começa a perceber a estrutura, começa a perceber, aí começa a visualizar toda a molécula. Então os carbonos eles são classificados, mas como é que é feita essa classificação? Não é à toa. Essa classificação ela é feita de acordo com a quantidade de ligações que esse carbono está fazendo com outro carbono. Então, quando você observa que um carbono está fazendo mais de 2 ligações entre carbonos, aí você vai ver o quê? Que esse carbono ele já não é primário, ele já pode ser secundário, ele vai ser outra coisa. Então, o carbono ele pode ser classificado nesses 3 quesitos: carbono primário, carbono secundário, carbono terciário e carbono quaternário, ok? Elas são feitas de acordo com o número de carbonos que estão ligados, ou seja, o átomo de carbono, você vai ver quantos átomos a eles estão ligados, seja um carbono, ou seja outro átomo que a gente chama de heteroátomo. Então é feito em relação ao número de ligações, ou seja, o número de átomos que estão ligados. Então, observando, podemos entender o seguinte. Olhando aqui, os carbonos primários são carbonos que estão ligados somente a um carbono. Lógico que ele vai fazer as 4 ligações, mas ele vai fazer 4 ligações com quem? Completando com hidrogênio. Por exemplo, vamos olhar aqui nessa figura. Vou aproximar aqui um pouquinho. Vamos olhar nessa figura aqui, o carbono C1. O C1 ele faz ligação com qual outro carbono? Só com o C2. Mas aí, esse carbono aqui, ele tem aqui, ó, um hidrogênio para cá e um hidrogênio para cá. Ok? Então isso faz com que esse carbono ele esteja ligado somente a quem? A um carbono. Esse carbono C1 ele está ligado somente a um carbono, que é o carbono C2. Por isso o carbono C1 ele é um carbono primário. O carbono C1 é um carbono primário. Um outro exemplo aqui é o carbono C5, ó, aqui em cima. Carbono C5. Ele está ligado somente a qual carbono? Somente ao carbono C2 aqui, ó. Então, esse carbono C5, ele só tem um carbono ligado, que é o carbono C2. Então, isso aí, os outros espaços vão ser preenchidos com o quê?
Normalmente com hidrogênio. Então, hidrogênio aqui, hidrogênio aqui, hidrogênio aqui. Por que normalmente? Porque pode ser algum heteroátomo, né? Ele não está nesse momento aqui preocupado com qual vai ser o átomo que vai estar ligado a ele. Mas pode ser um oxigênio, pode ser um nitrogênio, enfim. Mas normalmente é o hidrogênio. Ok? Que é para deixar o átomo de carbono saturado, estável. Qual outro átomo de carbono que é primário? O C4. Por que o C4? Porque o C4 só está ligado a quem? Ao C3. Está ligado ao C3. Qual é o outro átomo de carbono que é primário? O C8. Porque o C8 só está ligado ao C7. E qual é o outro átomo de carbono primário? C6. Que está ligado ao C7. Normalmente, os átomos primários vão ser os das extremidades. Né? Os átomos de carbono primário eles serão os da extremidade. Por quê? Os da extremidade é que vão estar ligados somente a um carbono. Observa que os carbonos aqui do meio não. Eles estão ligados a vários. Então eles já não podem ser primários. Então no final dessa aula a gente tem que ser capaz de dizer o que é um carbono primário. O carbono primário é aquele carbono que só está ligado a um outro carbono. Então, quando esse carbono está ligado a somente um carbono, aí a gente chama de primário. Então, aqui, ó, quem são os primários? 1, 4, 5, 6 e 8. Ó, 1 está aqui na ponta, 4 está aqui na ponta, 5 está aqui na ponta, 6 está aqui na ponta, 7 está aqui, 8 está aqui na ponta, perdão. Então, 1, 4, 5, 6 e 8 são carbonos primários. O que é um carbono secundário? Se primário só é ligado a um carbono, secundário tem que ser ligado a 2 carbonos. Então, o secundário tem que ser ligado a 2 carbonos. A gente já viu que o 1, 4, 6 e 8 não pode ser o quê? Não pode ser secundário, porque eles são primários. Observa o C7. Será que ele é primário? Ou não, porque ele está ligado a 2 aqui. Ó. Será que ele é secundário? Também não. Está ligado a 3. Ó. O carbono C7 se liga ao C8. Ele se liga ao C6 e ele se liga ao C2. Pessoal, o que é esse C8 e C2? Só pode dizer que é carbono 1, carbono 2, enfim. Não é nada demais. Então aqui, ó, o C7 ele se classifica como um carbono terciário. Por que terciário? Porque ele está ligado com 3 carbonos. Quais são eles? O C7 está ligado com o C6, está ligado com o C8. Quem seria então o carbono secundário? Somente o C3. Por que somente o C3? Porque o C3 está ligado só a 2. Está ligado ao C2 e está ligado ao C4. Então só está ligado a 2 carboninhos. Só. Então esse carbono C3 ele é um carbono secundário. Então o que é um carbono terciário? A gente já falou do primário, falamos do secundário. Agora chegaremos no terciário. Lógico que um carbono terciário é aquele que está ligado a 3 carbonos. Um carbono que está ligado a outros 3. Então, quem é? Não pode ser o C3, não pode ser o C4, nem o C1, nem o C5, nem o C6, nem o C8. Mas é quem? O C7. Por quê? O C7 está ligado a 3. Ó. Quem são eles? O que ele está ligando? O C6, o C8 e o C2. Então, aqui é um carbono terciário, o C7. Ok? E o que é um carbono quaternário? Lógico, quaternário está vindo de 4. Então, esse carbono ele está ligado a 4 outros carbonos. Normalmente, esse carbono quaternário é um carbono que está no meio do composto, no meio da molécula. Quem é ele, nesse caso? É o C2. Olha o C2 aqui, ó. Ele se liga a 4. Ó. Quais são eles? C5, C3, C2 e C7. Então, esse carboninho aqui bonitinho, ele está ligado a 4 carbonos. Então, por isso ele é um carbono quaternário. Então, essa é a classificação do carbono. Então, no final desse vídeo, eu vou passar algum exercício no próximo, eu tenho que ser capaz dessas basicamente essas 3 coisas. Definir, lembrar dos 3 postulados de Kepler, diferenciar ligações simples de ligações dupla e tripla, ou diferenciar ligações sigma de ligações pi. Aqui vai ser mais para o final, saber representar na fórmula estrutural ou na fórmula molecular. E
agora também você tem que saber diferenciar um carbono primário de um carbono secundário, um carbono terciário ou um carbono quaternário, ok? Então basicamente é essa a ideia desses vídeos. No próximo vídeo nós vamos trabalhar algumas outras questões, alguns exercícios para que vocês fixem essa ideia de classificação. Nos próximos vídeos a gente terá esses conteúdos aqui. Cadeia carbônica, a gente vai no próximo vídeo a classificar o que é uma cadeia carbônica, diferenciá-las, cadeia aberta, cadeia fechada, mista, ou cíclica, acíclica ou alicíclica, homogênea, heterogênea. Vamos falar e definir o que é cada tipo de cadeia, né? E depois fazemos esse resumão geral. Aí depois a gente chega então nas funções orgânicas e a gente vai fazer alguns exercícios para que vocês fixem melhor a ideia. Então por hoje nesse vídeo é isso. Trabalhar o que? Vocês têm que lembrar aí como se classifica um carbono. Qual a diferenciação de carbonos? Primário, secundário, terciário e quaternário. Ok? Então no próximo vídeo nós trabalharemos essa outra ideia.